Oi, gente! Vamos para mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos assistir uma entrevista. Bom, também eu acho que foi lá em 2022, eu fiz algumas entrevistas no meu antigo canal e vou disponibilizar também essas entrevistas aqui para vocês, que são entrevistas aonde eu pergunto, né, para a pessoa como que é trabalhar com aquela profissão ali, com a profissão de artista. Eu queria, com esse projeto, eu vou dar continuidade nesse projeto aqui nesse canal agora, e eu queria mostrar para as pessoas quem, para quem tem interesse, né, em trabalhar como sonoplasta, como iluminador, como pesquisador, como atriz, como dublador, todas essas partes como figurinista, como que é trabalhar com isso, né? Como que é fazer esse trabalho, se tem o mercado de trabalho está aberto aí para as pessoas, se a pessoa consegue trabalho, como que é e como que é o dia a dia desse trabalho. Porque às vezes a gente imagina, mas a gente não tem conhecimento. Então, essas entrevistas têm esse intuito. Então é isso. Eu vou deixar vocês agora com a nossa convidada. Eu queria primeiramente agradecer. Muito obrigada, Ana, por você estar aqui falando comigo. Obrigada, obrigada, obrigada. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né, e falasse um pouquinho de você, então. Gente, Dai. Quando a Dai me chamou, eu falei, óbvio que eu vou, gente. Acho, trabalhamos tanto juntos, né, Dai, aqui nessa vida. E, ó, gente, é negócio de home office, de estamos gravando em casa mesmo, então qualquer coisa eu vou parar aqui, ajeitar uma luz, mudar um pouco, porque estamos em casa. É isso aí. É. Eu sou Ana Elisa Matos, sou atriz. Acho que o ser atriz ele engloba muitas coisas, né? Você precisa fazer muitas coisas, porque sabe aquela coisa de você não pode depositar todos os seus ovos na mesma cesta. Então, se eu trabalho só, tô falando isso é tudo da minha experiência, tá? Pode ser que para outros atores é muito particular essa trajetória. Mas se trabalhar só como bonequeiro, né? Atriz que manipula boneco, talvez um dia não tenha. Então, é legal que você também tenha uma outra vertente, né, trabalhe com outras coisas, para que você consiga ir equilibrando pratos, porque a gente vive, infelizmente, num país que não valoriza a cultura. Então, você precisa ir equilibrando e sempre, e acho que também por isso, a gente está sempre se capacitando, né? A gente está sempre fazendo um curso, né? Uma coisa assim, que você se forma, você faz uma pós-graduação e você vai para o mercado de trabalho. Para ser atriz ou ator, não tem muito isso. Você precisa estar sempre se reciclando, né? Porque você precisa sempre provar que você é o candidato ou a candidata para fazer aquilo, né? Eu falo sempre para os meus alunos que falam assim, eu vou fazer uma audição. Eu falo, cara, uma audição você tem que provar que você é o melhor para aquela vaga de trabalho. Para isso, você tem que estar sempre muito preparado, porque de uma audição, de repente, depende o seu ano. Então, por isso que eu sempre pensei nisso, né? De eu não ter todos os meus ovos numa mesma cesta. Então, eu me formei na PUC, aí na PUC eu participei do SESI, do Núcleo Experimental do SESI. Eu fiz SESI 2007, 2008, porque eu me formei na PUC em 2006, fiz SESI 2007, 2008. Final de 2008 eu falei, e agora? E agora, o que vai ser do ano que vem? Porque essa ideia de que fica na sua residência, que seu telefone vai tocar e vão te convidar, isso é uma balela, jovens atores que estão vendo. Isso é a maior fake news da profissão. O seu telefone não vai tocar, amada, não vai. E aí eu já falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu vi que tinha um teste na Pia Fraus. Vamos falar sobre teste. O que é um teste? Você vai lá e vê se você é o perfil. Se você está na idade, se você tem a formação que quem está fazendo esse teste requer. E aí você chega na sala de audição, tem lá 50 pessoas que você nunca viu na sua vida, 50 pessoas iguais a você. Então você olha e fala, por que você, eu e não os outros 37 que estão aqui? E aí eu lembro, eu sempre fui muito bocuda.
E aí, todo mundo falando que adorava o trabalho com boneco, porque a Pia Fraus é uma companhia de teatro que faz um trabalho com bonecos. Os espetáculos são feitos com bonecos, com um diferencial. É o boneco e o ator. Então, muitas vezes, o ator está contracenando com o boneco. Não é só... Porque, né, quem segue a Dai sabe disso muito bem. Às vezes você não aparece, às vezes é só o boneco. Então, tem várias maneiras de você trabalhar com boneco no teatro. E todo mundo ali naquela roda falando do trabalho da Pia Fraus com boneco, porque os bonecos da Pia Fraus, se pá, eu nunca tinha visto nenhum boneco da Pia Fraus. Aí chegou minha vez de falar, eu era a última. Aí eu falei, gente, eu acho que estou no lugar errado, porque eu não vim aqui por causa do boneco, não, eu vim aqui por causa do trabalho corporal. Esse negócio do ator contracenar com o boneco, eu achei demais. Assim, o boneco em si, eu nunca trabalhei mesmo. Então, o coordenador da Pia Fraus que estava dando essa audição, ele deu risada e falou, não, mas é isso mesmo, a gente não quer bonequeira, a gente quer atores que trabalhem com boneco. Foi aí que eu ganhei. E aí eles me chamaram, aí eu comecei a trabalhar com boneco. Foi aí que eu comecei a trabalhar com boneco. Enquanto eu tava na Pia Fraus ainda, comecei a olhar e falar, cara, eu não posso só depender da vontade dos outros me contratarem. Eu preciso cavar a minha oportunidade de trabalho. Isso não é uma regra. Tem atores que nunca vão desenvolver a sua linguagem, que nunca vão desenvolver trabalhos autorais, porque não tem essa questão. Eu sempre tive. E aí, enquanto eu estava trabalhando na Pia Fraus, eu já comecei meio entender o que eu queria. E aí eu descobri, né, fui estudando que eu queria trabalhar com obras brasileiras. E eu comecei a ler texto de vários dramaturgos. E aí eu fui assistir uma peça no Teatro Sérgio Cardoso, que era um texto do José Antônio de Souza. E eu falei, gente, que humor que tem. Eu entrei em contato com o Zé e falei, você tem mais texto? Ele falou, tem. Eu inscrevi num edital e eu ganhei. Então, esse foi o primeiro espetáculo profissional que eu produzi meu. Eu era só produtora, porque eu li o texto, me apaixonei pelo texto, não tinha personagem para mim. Uhum. E eu falei, beleza, o que eu quero falar como artista é esse texto aqui. Não Sim. tem personagem? O próximo vai ter, gente. Vamos produzir. Né? E aí eu comecei a produzir os meus próprios espetáculos. Isso que a gente está falando de teatro, né? Eu já vou entrar no audiovisual agora. Eu fiz uma audição, um teste, né? Que aí, para audiovisual, você não faz audição, você faz teste, muda o nome. Teste para audiovisual tem um negócio que a gente chama que é publicidade e um negócio que a gente chama de conteúdo. Para publicidade, tem muito. E que é assim, eu passei para fazer um comercial de telefonia. Se eu passei para fazer para eu, por contrato, eu fico exclusiva, ou seja, eu não posso ser contratada por outra empresa que faça telefonia. Por 1 ano, 6 meses, né? Os contratos variam esse tempo de exclusividade. Só que você não está ganhando um salário todo mês, né? Você ganha um salário. E aquele lá. Você ganha um caixa. É aquele, é único. Sim. Só que você fica, a gente usa esse termo, né? Você fica presa por 1 ano. Uhum. Ah, então o cachê que você ganha deve ser enorme, porque se você fica presa 1 ano, você tem que dividir ali aquele cachê pelo tanto de meses e tem que ser equivalente a um salário que te mantenha para você pagar suas contas. Adoraríamos. Não funciona assim. Não é assim. Mas esses são os testes de publicidade. Aí tem os testes de conteúdo. Tem muito menos conteúdo do que publicidade. Sim. Então, você fazer um teste para conteúdo é novela, série, filme, né, longa-metragem, é super raro. Então, aí, né, tem lá o conteúdo, tem o teste para um longa-metragem. Aí a sua agência vai mandar a foto de 200 atores, as outras agências de mais 200 atores. E aí o produtor de casting daquele filme vai selecionar quem ele acha que tem a cara. E aí, de novo, se você vai fazer o teste, você entra na sala de teste, tem mais 50 ali com a tua cara. Sim. E aí é literalmente com a tua cara. Então, eu sou branca, meu cabelo é castanho claro, né? Eu sou clara, eu tenho 35 anos, eu sou magra, eu tenho 1,63 de altura. Eu vou chegar numa sala que vai ter mais 30 iguais a mim. E você falou um negócio aí de agência, que, assim, para você conseguir um teste desse, você precisa estar numa agência, senão você não consegue. Você precisa estar.
É muito difícil. Um ou outro, assim, existem casos, né? A Laura Neiva é um caso que foi achada no final do Orkut. Isso existe? Existe, é raro. Claro. O ideal é que o ator esteja numa agência de Como atores. que E funciona aí a questão da agência? Tipo, você paga para poder estar ali e participar dos testes? gente, se você se inscreveu numa agência e a agência falou, olha, tem que pagar para fazer esse teste, corre, Bino, é Nada. cilada. Cilada, Bino, cilada. Sim. Não pode, não pode, porque você não, você tem que é quase assim, você tem um cachê teste, você recebe para fazer o teste. Se você é ator profissional, você recebe para fazer um teste, um valor simbólico para pagar ali o seu ônibus que vai e volta, a comida porque você ficou ali muito tempo esperando. Então assim, você existe isso que é o cachê teste. Então você vai dar um Google e você vai ter lá agências de ator em São Paulo. Você vai pesquisar lá as mais faladas. Não se inscreva em 15 agências, porque senão o produtor de elenco ele vai receber 15 vezes a sua foto e ele vai ficar um pouco nervoso com isso. Não é legal. Sim. Então você vai escolher 3 agências no máximo, 3 agências. Você vai entrar em contato. Essas agências sérias, né? Estamos falando aqui de pessoas, de profissionais sérios. Elas vão marcar na pandemia um Zoom com você, senão você vai lá pessoalmente, você vai conversar, você vai mandar o seu currículo, você vai falar da sua formação, você vai levar o seu material, então você já tem que ter feito fotos profissionais, que é o book, né, que a gente chama, você já leva suas fotos profissionais. Também procure profissionais sérios, recomendados, veja as fotos que esses fotógrafos ou fotógrafas já fez. O material de ator, ele tem que ser o seu rosto, quem você é. Não pode ser muito produzido, uma maquiagem muito forte, senão não vê quem você é. E a ideia é que ver quem você é para ver em quem você pode se transformar. Uhum. Então, você vai na agência levar o seu material, a agência vai te dizer sim ou não e vai te agenciar. Uhum. Não tem valor, não se paga. E aí, a partir disso, a agência começa a te trabalhar. Nos perfis de teste que você se encaixar, ela vai mandar sua foto para o produtor de casting. E o produtor vai dizer, Ana Elisa sim ou Ana Elisa não. Entendi. A proporção é mais ou menos 96% não para 4% sim. Dos 4% que você foi selecionado para fazer o teste, 0,05% você pega. Então, a quantidade de não que você recebe nessa profissão é gigantesca. Por isso que você não pode persistir, tem que continuar. Né? Tem que persistir, tem que continuar, tem que se reciclar, tem que estar sempre estudando e você tem que ter vários ovos, né? Várias cestas. E conta aqui agora um pouquinho essa questão da curiosidade. Tá, você passou por toda a seleção, tal, foi selecionado, agora você vai fazer esse filme. Qual que é o dia a dia? Como que funciona? Você tem que decorar a fala, a sua construção dessa personagem, né? Tipo, o que você faz no seu dia a dia? Você acorda, toma um café, vou decorar essa página aqui e vou treinar aqui com meu marido, meu namorado, que é assim, porque nos filmes é assim que faz. Nos filmes é assim. Vou falar de 2 experiências, que foi o longa-metragem e agora eu tô gravando novela. Eu tô aqui, me veio, gente, negócio de pandemia, estamos em casa, né? A luz tá variando, vocês estão percebendo? É isso mesmo, tá? Porque o sol, às vezes o sol vem e o sol vai embora. Cara, vamos falar dessa realidade. O longa-metragem. Então, o longa, você recebe o roteiro fechado. Então, você sabe exatamente quais cenas você vai ter e a história inteira da sua personagem. E aí, você vai fazer uma leitura com o elenco, que é aquele primeiro contato com o elenco, que você fala, nossa, não conheço ninguém, tô chegando agora. E aí, você começa a relação com as outras pessoas. E aí, a primeira etapa é a preparação de ator. Se você é casado no filme, então você vai começar a desenvolver uma relação, né, uma intimidade com o outro ator que é o seu marido, por exemplo.
vocês têm uma relação conturbada, então vamos entender aqui, ó, vamos para a sala de ensaio, vamos ficar aqui horas improvisando, estudando, falando, levantando possibilidades de por que essa relação é conflituosa. Tudo para que, quando você vai assistir o filme, você olha e fala, gente, eles são casados mesmo. Para você olhar e falar, nossa, é uma pessoa que existe mesmo. Então tem esse tempo de preparação, que é antes de filmar. Aí depois dessa pré-produção, né, que é essa preparação para a filmagem, você vai filmar. Você já tem o roteiro, né? Você já vai chegar decorado. Então, decora o seu texto na sua residência. Eu não sou uma pessoa que gosta de bater texto com outras pessoas que não estão no trabalho. E aí, eles vão marcar um horário. Então, ou vem o carro te buscar, ou você chega no set. Que vai, assim, se for uma filmagem durante o dia, você vai chegar às 6 da manhã lá. Se precisar, assim, muito cedo, 5. Chega bem cedo mesmo. Tem o café da manhã. Você vai para maquiagem, é um processo que demora, fazer cabelo, maquiagem, você vai ficar 1 hora, mais ou menos, né? Depois você vai para o figurino, e aí tem um tempo de espera, que no audiovisual é muito grande. Porque voltamos à equipe, né? Enquanto você está lá na maquiagem, conversando com o seu parceiro de cena, discutindo a cena e tal, tem a galera que tá lá no set. O set é onde acontece a cena mesmo. Os câmeras, a galera da elétrica, da iluminação, da arte, que eles estão preparando tudo. Coloca todos os objetos, porque se é uma casa, pensa na sua casa, né? Quantos objetos tem? Para que aquilo não pareça um cenário que ninguém nunca usou. Então, tem que ter muita coisa, muito objeto, umas coisas meio bagunçadas, sabe assim? Para que aquilo pareça vida real. Essa galera está trabalhando a milhão. Já chegaram antes de você. E aí, quando estiver pronto, a produção vem e te leva para o set. E aí você vai filmar efetivamente. E aí você filma a cena de muitos pontos de vista. Então, se eu estivesse conversando presencialmente com a Dai, tem uma câmera virada para mim, que está me filmando. Aí tem uma câmera virada para a Dai, filmando a Dai. Aí, de repente, vai fazer o meu ponto de vista. Então, é uma câmera que vem atrás de mim, uma câmera que vem atrás da Dai. Tem o plano geral da cena, que é uma câmera mais distante. Então, você faz o plano geral da cena. Aí, depois tem um plano fechado, que é como se me pegasse aqui. Então, você que é bem fechado no rosto. Uma cena várias vezes. Várias. Várias vezes. Várias vezes. Então, assim, às vezes você consegue fazer, sei lá, um geral e os cruzados num mesmo take. Sim. Mas depois você repete, fechado, né? E aí, você não pode dar tudo de si no primeiro take. Exatamente. Você tem que fazer igual, com a mesma emoção e com o mesmo frescor, como se você estivesse fazendo aquilo pela primeira vez, em todos os takes. Sim, porque depois então, eles vão mudar, né? Eles vão pegar uma parte daqui, uma parte de lá, uma parte dali. Então não pode estar tudo diferente, né? Tem que estar mais... Não, porque tem isso que a Dai tá falando, é a edição, né? Quando você corta a cena. Então, a novela é o nosso exemplo mais próximo, né? Então, você tá vendo a cena aberta, que tem as duas personagens, aí de repente você vê bem fechadinho, aí de repente você vê aberto de novo, aí você vê do outro lado, aí você vê do outro lado. Então, se eu tô falando, você me vê, se a Dai tá falando, você vê a Dai. Então, isso tudo é a edição que junta, mas você gravou isso várias vezes. Então, você não pode estar super emocionado no primeiro take e depois estar frio no outro. Não vai colar. Sim. Você vai olhar, você vai assistir e falar, nossa, que estranho. Que estranho, na mesma conversa, ela às vezes está super emocionada, às vezes está nada. Não pode. Você tem que fazer, não é igual, porque nunca é igual, mas ali com a mesma intensidade, com a mesma concentração, com tudo. Sim. E aí isso demora, então às vezes você vai demorar 1 hora para gravar uma cena. E o filme aí, 2 horas? Nossa, você fica meses filmando, né? Agora eu tô fazendo novela, né? Tô gravando a novela Gênesis, que estreia dia 19 de janeiro, 21 horas na Record.
A novela, Gênesis é um pouco particular, porque a gente também recebeu um roteiro fechado. Mas a novela contemporânea, né, que se passa nos dias de hoje, você é uma obra aberta. Então você tem um número X de capítulos que você recebe, que é para você ter frente. Ter frente é um número X de capítulos gravados para você estrear a novela. Porque como é um processo que demora para ser gravado, que é o que a gente falou aqui, então você precisa ter uns capítulos já prontos quando a novela estreia. Sim. Porque enquanto a novela está no ar, você está gravando os próximos capítulos, né, que estão mais para frente. E aí, as novelas contemporâneas, né, você vai meio da reação do público. Então, se tal personagem está dando muito, muito certo, né, tá reverberando bastante no público, então os autores vão também adaptando a obra. Então, essa experiência eu não tenho, mas eu não sei como você deve receber os capítulos com uma semana de antecedência. Tem que fazer rapidinho. Não tem esse tempo de você se preparar, não. E aí, novela, em geral, grava-se 20 cenas por dia. O que está roteirizado são 20 cenas por dia. Às vezes, pendura, você não consegue gravar e aí vai para um próximo dia, mas são 20 cenas. Então, assim, vai, amado. Você vai chegar com o seu texto decorado. Então, tem também a preparação, que é um tempo antes de você começar a gravar, e aí começou a gravar, é set. Então, você chega no set, maquiagem, figurino, às vezes dá almoço, se você não começou a gravar de manhã, almoço. Entrou no set, é assim, você vai gravar o primeiro item do dia é capítulo 13, cena 28. O segundo item do dia você também tá, é capítulo 39, cena 2. Então você precisa estar super atento a que, ok, no capítulo 13 a minha personagem tá assim, aí no capítulo 30 ela já mudou completamente, né? Mudou completamente, você tem que estar com a linha da história da sua personagem na sua cabeça totalmente, o seu roteiro ali, se for impresso, ou hoje em dia que não imprime mais por causa da pandemia, no seu celular, no seu tablet, onde quer que você queira, tem que ter o seu roteiro ali para você estudar e ver o que está acontecendo. Mas isso que eu estou falando são 5 minutos, tá? Porque você está em 2 itens seguidos, né? Então, você gravou o primeiro, tem mudança de cabelo, figurino, vai, troca, volta. Uhum. Então, é muito picado. Você não grava uma novela... Mete a mão de novo. Você não grava uma novela na ordem cronológica. Sim. Então, às vezes, é por cenário. Então, construiu o seu quarto. E o seu quarto, você passa a novela inteira. Então, você... Do capítulo 1 ao capítulo, sei lá, 60, tem cena no seu quarto. Então, às vezes, você grava tudo do quarto, porque aquele cenário vai sair depois. Sim. Então, tudo, todas as emoções você vai passar. E, às vezes, o item 1 você tá dando risada, o item 2 você tá aos prantos. Difícil, e aí você tem que estar pronto para isso. É difícil. É uma loucura. Chega uma hora... Eu estou finalizando o meu processo de gravação de Gênesis. A gente 3 meses gravando, 4 meses. Chega uma hora que você já tá assim, você fala, tá, nesse capítulo eu tô assim, tá, legal, vamos, ok, vai, tem horas, e não tem isso assim, ai, gente, eu não, calma, eu não tô pronta, eu preciso de meia horinha. Oi, querido. É só negócio mesmo, gente. Negócio de 20 cenas. 20 cenas. E aí você vai fazer a equipe inteira parar porque você precisa de meia hora. Não, claro, uma cena de mais emoção, uma emoção mais forte, você precisa de uns minutinhos ali para se concentrar. Uns minutinhos. Não é negócio de meia hora, não existe isso. Então, de novo, o seu estudo, a sua preparação, você está com o seu instrumento de trabalho, que é você mesmo, afinado, para você tá pronto. Você tem que estar pronto. Tá pronto e aberto para o jogo, né? Para o que vai acontecer na cena. Sim. Então, tudo isso é formação,
é você ter exercido a sua profissão, ter feito muitos trabalhos, mas é estudo, cara. Sim. Estudo incessante, incansável, assim, se reciclar o tempo inteiro. Então, voltamos lá no início da conversa, né? Que às vezes várias profissões você se forma e você já vai para o mercado de trabalho, ou faz uma pós-graduação e vai para o mercado de trabalho e acabou. O ator não. Mas é isso, agradeço demais. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu vou deixar depois as suas redes sociais para as pessoas acompanharem e tudo mais, deixar o recadinho da estreia da novela e tudo mais para todo mundo acompanhar, tá bom? Maravilha. Tomara que seja bom, que tenha aí o objetivo que você quer, que dê para as pessoas terem uma ideia aí. Então tá bom. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Beijo, obrigada, Dai. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Imagina. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se você gostou, deixe o seu coraçãozinho, deixe o seu like, compartilha aí com a pessoa que você acha que quer seguir essa profissão, que tem interesse, tem vontade para a pessoa conhecer esse conteúdo. Se inscreve aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos.